Fala pessoal, muito boa noite. Estamos de volta aqui em mais uma live no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, toda semana a gente está trazendo um convidado novo aqui para falar com vocês, para a gente entrevistar, para a gente bater um papo, falar sobre mercado, falar sobre experiências, falar sobre os possíveis caminhos que a gente pode trilhar aí no mercado. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, a Nath. Já queria, antes de mais nada aqui, agradecê-la pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção sempre lá nas lives, pela cordialidade. E galera, vou convidá-la aqui para muito em breve vocês já conhecê-la. Chamando a Nath aqui. Hello! Oi, Nath, tudo bom? Bem? Tudo jóia e com você? Tudo jóia, graças a Deus também. Nath, obrigado. Antes Coisa de mais boa. nada, e agradecer você pela disponibilidade do seu tempo para estar batendo esse papo aqui com a gente. E se apresenta aqui para o pessoal conhecer um pouquinho mais quem é a Nath aí, por favor. Claro, vamos lá. Primeiro, boa noite. Obrigada mais uma vez por esse convite. Estou super feliz, super honrada, assim. Fiquei muito feliz de estar aqui mesmo. Conheci você na XP, né? Quando a gente fez aquele tour, você foi com o Patrick, né? E eu estava com a Martinha, então conheci você ali naquele momento, mas a gente não teve essa troca, não conseguiu conversar para entender em que momentos eu estava, né? Naquele período. Eu comecei, né, vou começar do início aqui. Eu comecei o assunto no mercado financeiro em 2016, por uma curiosidade mesmo. Eu, desde muito cedo, eu tive uma empresa por 10 anos. Eu abri minha empresa, eu tinha 18 anos. E eu tinha sempre uma preocupação de aposentar. Eu trabalhava com eventos e eu pensava, eu com 50 anos, eu não vou estar trabalhando, nem com 60, eu não vou trabalhar com isso eternamente, né? Eu quero aposentar. E aí eu pensava, cara, INSS não vai rolar. Isso daí pra mim não funciona. Eu quero ir atrás de onde a galera tá fazendo dinheiro. Preciso aprender isso aí. E aí fui atrás de informação. Na época, assim, é tudo muito... Parece que é tudo segredo, né? A gente começa a pesquisar as coisas e é um monte de informação perdidas e desconexas. E aí eu comecei na renda fixa procurando entender como que funcionavam os investimentos de longo prazo, isso em 2016. E aí, para 2017, 2018, foi onde eu entrei mais para renda variável. E sempre pensando lá na frente, longo prazo. Então, quando eu conheci a renda variável, eu fiz um daqueles cursos, não sei se você se lembra da época, quando era XP Educação, tinha uns cursos prontos ali. Eu fiz o do André Moraes, foi o primeiro contato que eu tive de conhecimento de mercado financeiro, foi do André Moraes. E eu sou muito grata, porque assim, o André Moraes, você já chega ele falando assim, você não vai entrar na bolsa e ficar rico da noite pro dia. Então você já leva um choque de realidade que você fala, ok, entendi. Então eu acho que eu comecei da maneira certa, né? Quando eu ingressei no mercado, eu fui muito bem instruída, apesar de não ter ele ali como mentor que acompanhasse, porque eram vídeos, aulas gravadas, eu comecei com uma base de entendimento bem formado. E aí tinha os bons dias mercados, a gente vai acompanhando, vai aprendendo no dia a dia. E aí depois eu migrei para o mercado alavancado, quando foi índice, dólar, né? Em 2019 eu comecei. Enquanto eu tinha empresa, eu não conseguia dar atenção para as duas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, o telefone toca, a gente tem que fazer orçamento, tem que estar trabalhando ali e ficar disputando atenção com o gráfico era uma coisa que me sobrecarregava também. Então, eu não conseguia dar 100% da atenção para o mercado ali. Então, quando foi final de 2019, eu já operava, já tinha minha carteira, já tinha as minhas coisinhas, tudo. Final de 2019, meu marido teve uma proposta para vir morar em Florianópolis, a gente morava em São Paulo. E aí eu falei, cara, é o meu momento. Já estava meio que de saco cheio dos eventos, já estava assim, 10 anos por aqui, cansada, esgotada. É um ritmo totalmente diferente, né? Você
fim de semana, enquanto tá todo mundo descansando, você tá ralando, sem horário para chegar, sem horário para sair. Eu não tinha tanto momento com família. Meu marido, quando estava em casa, estava trabalhando. E aí essas coisas começaram a pesar e eu falei, olha, é a oportunidade que eu tenho para me dedicar só pro mercado. Agora, vamos para cima do mercado financeiro. 2019 me mudou, né, no final de novembro. 2020 começou a pandemia. Então, eu já cheguei, assim, quando eu falei, vou começar mercado financeiro, a gente já chega com pandemia, com tudo acontecendo, tudo a milhão. Eu falo, cara, quem passou pela pandemia ganhou 10 anos de experiência como um bônus. Assim, já sobreviveu, tá tudo certo. E aí foi um momento de crescimento, de aprendizado. Me dediquei muito, tanto de estudar, tive os momentos de querer desistir, de largar, o mercado ficou muito volátil, a gente acha que não dá conta, a cabeça fica a milhão, a gente fala, não, vou ficar só no longo prazo ali, nas ações, que é mais tranquilo e tudo mais. Aí vem aquela vozinha ali para te sabotar, né? Parece que a gente sempre tem um peso ali que te fala, quer falar mais alto, né? E aí, por fim, quando foi em 2000, eu já acompanhava a Martinha quando ela entrou na XP, mas ela não tinha o CNPI, ela só fazia as aulas de estudo, né? Ela fazia um horário matinal ali que era só para estudos, acompanhava ela ali. E aí ela surgiu com uma proposta da mentoria dela. Ela falou, olha, vou fazer uma mentoria para uma turma pequena aqui, é só para a gente fazer um teste e tudo mais. A gente está fazendo essa mentoria aqui para poucas pessoas. Eu já estava ali na frente com, sabe, eu quero fazer essa mentoria, eu quero Martinha. Nossa, loucamente. Eu queria aprender muito com ela. E aí foi a minha virada, literalmente. Quando eu passei pela mentoria com a Marta, foi uma questão de ajuste, desde contrato, porque assim, o mercado financeiro é gigante, né? Então a gente tem, não é só índice, não é só dólar, não é só commodities, não é só ações, não é só opções. E aí ela fez um na minha frente. Toma, isso, ela vomitou o mercado financeiro na minha frente, falou assim, tem tudo isso aí para você, agora você se acha. E foi uma descoberta, eu até estava comentando, as pessoas falam, nossa, por que seu nome é Miss Milho? Pegou. Eu tentei já mudar meu nome aqui no Instagram, mas as pessoas depois não me acham, porque ficou Miss Milho, e aí virou Miss Milho por conta do milho, justamente porque foi o contrato que foi o responsável pela minha curva. Então, assim, enquanto eu não estava tendo resultado no day trade, com o índice esquece. Índice, eu e ele, a gente não se bica, não adianta, eu não gosto. Índice, não. E aí, o dólar, muito de vez em quando eu opero, gosto muito mais de tendência, me sinto mais confortável com tendências. Eu não estava me encontrando no day trade porque eu fico mais confortável com operações mais longas. Então, eu entrava numa operação de dólar no começo da manhã e largava lá e ficava até 3, 4 horas da tarde, enquanto estivesse indo lá a favor da tendência, estava lindo. Só que aí eu precisava ajustar questão de tempo, as minhas entradas eu estava fazendo num período gráfico menor, o tamanho da mão, porque se eu vou usar um tempo gráfico maior, o tamanho da minha margem tem que ser maior, porque eu preciso ajustar também o tamanho do meu stop. Então, várias outras coisas que eu preciso fazer um ajuste, né? Mas aí foi questão de encontrar o meu tempo, o meu operacional, o meu contrato, e aí hoje a gente junta o milho, que é um contrato totalmente direcional, alavancado, né, que é gostosinho de operar, a gente faz um dinheiro legal, e você entra lá, se deixar, fica um mês posicionado, e o dinheiro vai entrando nos ajustezinhos lá na sua conta e tá lindo. Então, eu realmente tive um resultado melhor, assim, a curva virou mesmo, foi quando eu mudei tempo gráfico, contrato, estilo operacional, e aí as coisas começaram a mudar. E é isso, essa sou eu. Falei até já, né? Que legal, excelente, muito bacana a sua trajetória até aqui. E assim, eu comecei em 2009 a transmitir ao vivo e a ter contato com as pessoas, porque ali eu passei a trabalhar com o André, com o Igor e o Bo Williams, lá na Escola Trade ao Vivo. E durante todos esses anos que eu tenho contato com clientes, com alunos, como vocês queiram chamar, eu percebi ao longo desses anos que vocês, mulheres, de modo geral, são muito mais tranquilas,
são muito mais técnicas e são muito mais disciplinadas para operar. Aí eu queria que a Nath falasse como que ela é realmente aí, né, nesse sentido de disciplina, se você consegue controlar bem isso. Você até citou num determinado momento que às vezes a gente, enfim, tem a influência de algo externo que não é o emocional, o racional, é o subconsciente muitas vezes, agindo ali, fazendo com que você cometa erros. Como é esse equilíbrio para a Nath, olhando a linha do tempo, a sua timeline, como você começou, qual que era o nível de paciência que você tinha naquela época, os filtros que você tinha quando você começou a operar, mesmo sabendo que lá você fazia de repente operações mais longas, um swing trade, por exemplo, se comparado à Nath de hoje. Porque eu acho que essa experiência para o pessoal, ela é muito valiosa. E a disciplina, eu não tenho dúvida, e acho que você deve concordar também, que é um dos pilares mais importantes. No final, a técnica vai ser isso aqui. O restante é esperar a técnica aparecer, e aí está tudo relacionado à pecinha que está atrás do computador, que é o operador, né? Então, eu vou te explicar que dentro dessa... eu tive meu período homem, tá? Eu acho que, por mais que a gente tenha... todos nós somos emocionais. Se a gente for olhar o gráfico, a gente vê uma contagem de Elliott, é comportamento humano. E o comportamento humano nada mais é que às vezes a gente deixa a emoção tomar a frente. Ai, tá caindo, vamos vender. Aí todo mundo vende. Ai, tá subindo, vamos comprar. Aí todo mundo compra. E aí você consegue ver a empolgação e a emoção literalmente escrito no gráfico. Então, eu acho que assim, não existe forma da gente controlar a nossa emoção. Tem como a gente identificar aquela emoção naquele momento das operações e a gente sim conseguir... É como se a gente se permitisse sentir aquilo, mas a gente dominar aquele momento, assim, um respirar e tudo pra gente... Porque não é simplesmente ignorar o que você está sentindo, é reconhecer que você está sentindo aquilo e que você realmente precisa mudar. É literalmente dar atenção para aquele sentimento que você está tendo naquele momento. Eu acho que vários fatores me ajudaram com a disciplina. Primeiro, eu tive um objetivo na minha vida que sempre foi muito focado para o longo prazo. E isso foi uma das coisas que me ajudou a manter o foco. Não é para agora, não é para hoje, não é para ontem. Então, quando eu coloquei uma meta, por exemplo, eu colocava a meta lá atrás, quando eu comecei. Quem nunca fez aquela continha de R$50 por dia que atira a primeira pedra? Todo mundo começou no mercado fazendo essa conta. Ah, todo dia você foi lá tirar R$50 no mercado e tira um saláriozinho no final do mês. Cara, não é assim. O mercado financeiro hoje você ganha 100, amanhã você perdeu tanto, e aí a conta nunca vai ser fechada todos os dias da forma como a gente quer. Mas a única coisa que a gente tem domínio é do gerenciamento. A única forma de você conseguir ter ganhos consistentes é você tendo um bom gerenciamento de risco. Então, vamos lá. Eu coloco, por exemplo, como meu objetivo, estou falando que todo mundo tem que fazer isso, mas o meu objetivo é para longo prazo. Então, vamos supor que assim, eu tenho um capital X e minha meta é 5% mensal desse capital X. Mensal. Aí eu falo, nossa, minha meta é 5%, mas se esse mês eu faço 20%, 30%, 40%, eu já estou com 3, 4 meses aí já feito, de meta feita. E se no mês que vem eu tiver um mês de prejuízo, porque tá tudo bem se eu tiver um mês com prejuízo, não foge do meu gerenciamento, não foge da minha meta, não foge do meu... Porque tá tudo certo. Para mim não é uma coisa que me abala. Então, quando eu fiz essa conversão de meta, eu tirei essa pressão dessa cobrança de que tinha que tirar todos os dias aquele dinheiro, porque tem que pagar a conta no final do mês, porque isso, já faz a conta, compra no cartão de crédito esperando que você vai tirar o dinheiro do mercado para poder pagar. E eu já faço o contrário, eu tiro o dinheiro do mercado, uma parte eu já reinvisto, isso é uma das coisas que para mim também me aliviou muito, deixar o dinheiro na renda passiva, porque aí, por exemplo, fundos imobiliários, dividendos, esses que vão realmente me manter, porque é uma renda passiva, eu não vou ter que fazer absolutamente nada para aquele dinheiro cair na minha conta. E do alavancado a gente tira para engrossar o caldo, né? Então a gente consegue fazer esse manejo. E eu tiro meu salário também do alavancado e tá tudo certo. Então, fazer esses ajustes foram uma das coisas que me ajudou a manter o foco.
dentro do meu projeto de vida, de estabilidade, de liberdade financeira, colocar uma meta mais folgada, porque eu prefiro que a gente tenha uma meta baixa, que a gente possa cumprir e que a gente consiga fazer 3, 4, 5 vezes a meta e ter folga para trabalhar, do que eu colocar uma meta de falar, vou fazer 50% por mês, e aí eu não consigo fazer 10, aí você fica tentando, você fica insistindo, você fica, porque aí eu perdi, aí você tem que contar com o que você perdeu, mais o do dia seguinte, e mais a meta do outro, e aí, cara, a cabeça começa a bugar, e aí é onde as pessoas fazem as cagadas, é onde as coisas vão acontecendo, você vai metendo os pés pelas mãos, aí o dinheiro acaba, aí tira o dinheiro de não sei aonde, e assim vai. Agora, falando de disciplina, uma das coisas que me ajudou bastante, eu praticava esportes, inclusive durante a pandemia eu parei, eu cheguei a praticar triatlo, meu marido é triatleta, eu não gosto de bicicleta, então aí eu larguei mão da bicicleta e fiquei só no aquatlon, era só piscina e natação, e corrida. E isso, de certa forma, me motivava muito, porque assim, os nossos resultados no esporte, de certa forma, é com base na disciplina do seu treino, é da sua alimentação, é do seu foco, é muito da sua mente, de você inserir uma rotina com disciplina. E assim, uma das coisas que eu estava conversando há pouco tempo com uma das pessoas do nosso grupo lá, a disciplina não tem que ser algo ruim, a disciplina não tem que ser uma obrigação, não é uma coisa que a gente tem que pegar o chicote, disciplina. Não, a disciplina tem que ser algo que você criou um hábito, que você... É aquela música do Legião Urbana, disciplina é liberdade. A partir do momento em que você consegue seguir seu plano, você consegue ser disciplinado com seus resultados. A questão da paciência, eu acho que para o mercado, para mim, me ajudou muito, foi ter a paciência. Eu me sinto mal de fazer um scalp, porque parece que eu fiz a operação pela metade. É muito estranho, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm esse perfil do scalper, porque entra na operação, pega o dinheiro, pega o que é seu, pronto, acabou, e fecha a plataforma e tchau. E eu fico, gente, mas é só isso? Não, parece que tá faltando alguma coisa, e aí pra mim não preenchia, sabe? Então eu pensava que assim, não, eu tenho mais perfil do mercado mais longo, do gráfico mais longo, eu me sinto bem, eu me sinto confortável nesse tempo aqui, tá tudo certo. Então eu tenho paciência. E aí quando eu comecei a ter a paciência de esperar, porque, por exemplo, gráfico de commodity, são poucos os gatilhos. Quando dão os gatilhos, ele dá um resultado lindo. Você engata, quinta e vai embora. Então, quando eu começava a meter os pés pelas mãos, eles falavam assim, sabe aquela coisa, putz, tá subindo, vai sem mim. É o famoso FOMO. Ai, vou entrar porque, sabe, aí você compra no topo. Aí toma stop de graça, só porque você entrou antes da hora. Aí você fala, nossa, tá longe das médias, mas tá muito forte, não sei o quê. Eu vou vender. Aí você vende no fundo. Aí eu falo, não, aí não. Aí eu comecei a sentar e esperar. Cruzar os bracinhos, olha pro gráfico, vamos esperar. A hora que tocar ali, na média, a gente compra. Aí vai, aí a gente engata na tendência, pega. A gente não precisa pegar a tendência toda, a gente pegar 3, 4 reais. Tá bom, deixa, pegou o seu, põe no bolso, espera, cruza os bracinhos e espera vir de novo. Então, eu tive que trabalhar muito isso, porque eu achava que ser trader era ficar o dia inteiro na frente da tela clicando. Tipo, eu tinha que estar clicando, porque se eu sou uma profissional, eu tenho que estar lá operando. Então, estar posicionado era uma coisa que era minha obrigação. E aí, por um outro lado, eu agora entendo que não operar e esperar e aguardar a oportunidade certa, você está poupando o seu capital, você está realmente trabalhando, fazendo isso por você, protegendo o seu capital, você está aguardando uma oportunidade certa. Ok, se não deu certo aqui no milho, tem contrato de café, tem um contrato de boi, café já é mais pesado, eu não gosto de operar muito ele não, é bem raro quando eu opero café. Mas eu tenho mais domínio no milho, por isso que eu gosto mais de operar o milho, porque eu entro com mais contratos, eu consigo fazer mais parciais, sinto segurança, é um contrato que eu gosto, não quer dizer que eu só faça isso. Ou, por exemplo, tenho minha carteira de ações, o mercado tá caindo, vou olhar umas puts, pego umas puts, pego, embalo lá, ganho uma graninha com as puts também, depois a gente compra mais ações, pega a subida de novo, e assim a gente vai fazendo
o mercado parece uma valsa, sabe? Você vai dançando conforme a música, literalmente. Então, eu falo que eu não sou day trader, eu não sou swing trader, eu sou uma investidora. Eu gosto de operação, eu gosto de aproveitar oportunidades. O mercado tá dando uma oportunidade aqui, puta, tá caindo, tá derretendo, deixa derreter. Tô carregada de put. Aí vende, tá tudo certo. Aí não, agora tá subindo, agora a gente compra, aí a gente tira. E assim a gente vai fazendo. O mercado não é só índice, não é só dólar, né? É isso que eu penso. Eu faço operação no índice, no dólar, quando o índice, não, faz muito tempo que eu não opero no índice, mas o dólar, por exemplo, eu fiz tem 10 dias, fiz 2 operações. Quando eu faço 3, deu overtrading já, porque já é muito. Então, para você ter uma noção, eu não sou de fazer muitos cliques, não sou de ficar caçando o resultado, tipo, não tô fazendo nada. Não tem que ser feito, melhor não fazer nada. E não fico caçando operação, mas isso foi uma trajetória, foi uma caminhada, não foi de agora, não nasci assim, não foi. Realmente teve os momentos que, dias de fúria, teve o meu dia de fúria, e falando agora da questão de gerenciamento de risco e falando também da disciplina, por mais que eu tive 2 dias de fúrias. Quando eu olho no meu capital, na época, eu lembro que não era nem 5% de todo o capital que eu tinha. Porque mas fugia muito daquilo que eu tinha planejado. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ter controle de tudo. Então, eu sou a pessoa da planilha, eu sou a pessoa que eu pego esse dinheiro aqui, fica em contas separadas, esse daqui é do milho, esse daqui é do tal coisa, esse daqui é do swing, um em cada conta, para poder literalmente ter esse domínio e realmente não meter os pés pelas mãos, sabe? Para poder conseguir ter essa... E aí, quando eu olho esses dias de fúrias, você comentou, inclusive, hoje, nunca vi uma mulher falar que quebrou a conta. Eu nunca quebrei e eu só me dei conta disso hoje quando você comentou. Porque mesmo quando eu ficava me sentindo mal, nossa, perdi, não sei o quê, chorando, fiquei um mês chorando. E aí, quando eu vi, eu falo, não quebrei, não cheguei nesse nível de quebrar uma conta, de falar, puta, tá tudo ruim. Não chegou. Mas eu acho que tem suas dificuldades também ser mulher, igual, por exemplo, eu até mostrei esses dias meu gráfico pra Martinha, a minha semana de TPM, você vê assim, literalmente, assim, é uma coisa porque a gente fica, né, eu fico mais emotiva, eu fico um pouco mais sensível, e se acontece uma coisa que externa também, que às vezes me abala, mas é batata, assim, a semana de TPM, quando eu olho meu gráfico ali, o meu gráfico pessoal, que eu vejo uma queda ali, é semana de TPM. E aí depois ela engata de novo, a gente fala, agora tem um ABC, assim, aí já sobe, engata para subida. A parte boa é que esse período aí de TPM acaba virando aquela correção em formato de bandeira num relatório de performance, né? Exatamente. Virou é totalmente favorável. Que legal, e é muito bom ouvir isso tudo, e acho que o pessoal que está começando consegue ter um pouquinho mais de noção de uma pessoa que já tem bastante experiência, que isso é normal, então vai acontecer com todo mundo, fatores externos realmente influenciam. Eu concordo plenamente contigo, o dia que tem outros problemas, a cabeça não está legal, e vou te falar, ficar muitas horas na frente do computador também, quando você não está legal, aí é que é pior ainda, porque você começa a ficar mais improdutivo, você começa a ter mais chances de errar e por assim vai. Agora, dando sequência, acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão de se especializar. E aí a gente tem 2 universos aqui para falar um pouco com o pessoal, que é de se especializar em uma única estratégia ou ter mais de uma estratégia, para poder, nos diferentes cenários de mercado, o mercado bem direcional conseguir operar, o mercado mais travado também, de repente, conseguir encontrar oportunidades. E aí a gente entra na parte de se especializar em ativos ou em alguns mercados. O que você pensa sobre isso? Porque o iniciante, muitas vezes, ele quer dólar, ele quer índice, porque é o que todo mundo está fazendo, é o que, teoricamente, a margem é mais em conta, enfim, corretagem gratuita e uma série de coisas. É realmente a porta de entrada.
mas do ponto de vista da Nath, que já tem bastante experiência, vale a pena se especializar. E aí não precisa ser tendencioso esse comentário para aquilo que só você gosta, mas para, de repente, ativos que Uhum. você acha que faça mais sentido até do que o tradicional, que todo iniciante acaba startando a sua trajetória nesses ativos. Ó, então assim, o que que eu acho que é confortável? Eu acho que o mercado ele tem muitas opções de gráficos, de contratos para ser negociados. Eu acho que como as pessoas já entram direto no mini índice, no mini dólar, e parece que todas as informações que chegam até eles é só sobre esse mundo, né? Parece que é uma bolha que a gente vê só em índice dólar. Acho que, primeiramente, acompanhar outros analistas. A gente vê que na XP tem vários analistas que estudam, outros que passam calls e que estão estudando ali diariamente, que não é só índice dólar. Então, primeiro vocês precisam conhecer e estudar as opções que vocês têm. Porque, assim, não adianta você, por exemplo, não vou mais operar o índice. Talvez o índice realmente seja o seu contrato. Ele é um contrato barato. Porém, a gente tem que considerar que, assim, o barato do índice, um exemplo, o contrato de milho, as pessoas falam, é caro, é 2.000, 2.500 uma margem de contrato de milho. Porém, eu só consegui sentir um controle dentro das operações quando eu separei uma margem de R$ 3.000 por contrato, que foi uma das coisas que eu falei, que foi um ajuste necessário a fazer, porque não me machucava o estoque. Quando você coloca uma margem muito apertada no seu capital para você operar o índice, o dólar, você acaba limitando muito as suas oportunidades também, tanto de errar como de aprender também. E eu acredito que uma das coisas que também me ajudou muito apesar de ter conhecimento técnico e tudo mais, eu me permiti errar na conta real. Por mais que eram poucos reais, colocava R$ 100, eu me permiti errar, porque a gente sabe que na conta demo é uma coisa, na conta real a emoção fala muito mais alto. Então, para você trabalhar também a emoção, se permitir também, por mais que você esteja estudando, vamos supor, vou pegar um contrato diferente, quero operar com opções. Opções, eu sei o básico do básico para sobreviver. Eu não sou expert em opções. Eu acho que ninguém precisa ser expert em tudo. Eu acho que é importante, sim, conhecer todas as opções que o mercado tem para te oferecer, para você ver em qual contrato você se identifica. Mas aí eu vou migrar, vou pôr todo o dinheiro que eu tenho. Não, você tem essa opção. Opções é tão baratinho. Vai lá, compra um lotezinho, custa centavos, acompanha, compra ele a seco, sabe? Vai sentindo. Compra de bova, que é uma você consegue comprar. E você não precisa pôr um capital R$ 1.000 em opções, não. Sabe, isso aí é loucura se você não conhece o ativo. Mas se permita conhecer cada opção que você tem dentro do mercado, experimentando. Isso é uma das coisas que, inclusive, eu recomendo para algumas pessoas de experimentar. Quero comprar ação, mas eu não sei. Hoje tem um mercado fracionário. Se a gente for ver, a gente vai comprar uma ação, uma Petrobras aí com R$ 30. Você compra uma. Vai sentindo, como que eu vou ficar, se ficar posicionado um mês, ou vai se permitindo conhecer, vai se permitindo errar, vai se permitindo também fazer parte de um universo diferente, porque o mercado ele é grandioso, ele tem muitas opções, de fato. Então, eu acredito que essa questão de se conhecer, de se permitir, então, se você entrar no site da XP, da Clear, da RI, de todo do grupo, tem conteúdo a rodo. Eu falo que, assim, dá para fazer uma faculdade ali dentro, se você mergulhar em todos os assuntos que tem ali diariamente, que é colocado. Estuda, se permita esse tempo para você estudar. As pessoas parecem que elas entram e elas não querem parar. Fica um mês na conta demo. Vai fazendo um teste, faz um backtest desse operacional, faz um backtest no tempo longo, faz um backtest com essa média, faz um backtest num contrato diferente. Parece que as pessoas estão tão... eu falo que às vezes o mercado parece um cassino, aquela que fica passando dinheiro na frente, assim, e aí a pessoa fica querendo pescar aquilo.
e não se permite literalmente aprender a tirar, não aprende a pescar, e ela só fica lá tentando, dando murro em ponto de faca. Então eu falo, poxa, o que te custa parar um mês? Eu cheguei a ficar quase 2 meses, faz pouco tempo. Tomei umas trolhas, eu falo que assim, a pior coisa do trader é começar ganhando, né? Eu comecei a ganhar rios, né? Milho, surfando ondas, lindo, maravilhoso. E aí eu tive um mês muito ruim, tipo assim, foram vários, e realmente o mercado tava difícil e tudo mais. E aí eu parei, literalmente eu parei, eu retomei os estudos, voltei pra conta ali, vamos estudar, vamos ver o que tá acontecendo e tal. Olhei e retomei. E tá tudo bem você fazer isso, porque você não tem contrato com ninguém, você não é empregado, você não é funcionário, você não tem ninguém te cobrando, te pedindo para tirar dinheiro, nem se você se planejou da forma certa para você migrar para o mercado financeiro, se você tem o seu fundo de reserva ali que tá porque eu acho que uma das maiores preocupações das pessoas é tipo, eu preciso tirar o meu dinheiro para pagar as contas no final do mês. Eu preciso tirar o dinheiro do mercado para poder fazer tal coisa. Então eu acho que falta um pouco dessa preparação, inclusive isso foi uma das coisas que eu senti quando começou a chegar pessoas até mim pedindo ajuda para poder migrar para dentro do mercado financeiro, eu senti que existia essa falta da gestão do próprio capital, da pessoa não se preparar, dela não ter um fundo de reserva, dela não ter, de não saber fazer um investimento ali mensalmente, fazer aportes, de organizar as contas de casa mesmo. Então, aí eu falei assim, cara, como é que eu vou ensinar as pessoas a entrarem para o mercado financeiro se elas aqui nem conseguem gerir o próprio capital? E assim, mercado financeiro é conta. Você vai pegar uma planilha de Excel, você vai fazer conta, você vai dividir, você vai planejar isso. Então, você tem que ter uma base. Como que você chega no mercado financeiro querendo ganhar dinheiro se você não sabe nem controlar o que você tem em mãos? Então, foi onde eu falei, vamos começar do começo. Então, olhando para a base mesmo, gestão do capital, preparou. Aí quando você está operando, se você tem um mês que não está legal, que está ruim, que a sua estratégia não está funcionando, o mercado mudou, aconteceu alguma coisa, se permite dar esse tempo para você estudar, para você retomar. Você não tem uma arma na sua cabeça falando que você tem que operar. Não tem. Você não é obrigado. Então, se você realmente se preparar, você consegue fazer isso. Você se permite conhecer outros mercados, você consegue se permitir estudar e se conhecer principalmente, porque às vezes você está no ativo errado, às vezes você está no tempo errado, às vezes sua mão está errada, porque você vê assim, eu estou ganhando muito, mas quando você perde muito mais, e aí alguma coisa está errada aí nessa conta, você tem que entender o que está acontecendo, e se você não tiver esse cálculo, essa forma de comparar, se você não gera dados em cima do que você está fazendo, como que você vai... Eu penso que nós, como investidores, a gente é uma empresa. A gente é uma empresa, a gente tem que... toda sexta-feira eu faço um relatório. E eu presto conta pro meu auditor, que é o meu marido. Ele é meu parceiro, eu faço isso porque quando a gente tem como um relatório que você olha, você vê seus resultados, você vê o que você fez isso... Eu levo a sério isso como uma empresa. É a minha empresa. É o meu dinheiro. Eu tive empresa por 10 anos, então eu sei que tem as variáveis. Eu também tive prejuízo nos meus eventos. Eu também tive coisas que aconteceram lá atrás que me prejudicaram. Assim como eu sei que também no dia a dia aqui, eu preciso parar e olhar e ver o que está dando de errado, o que está dando de bom, que eu tenho que continuar. E aí, esses relatórios semanais me ajudam muito, me acrescentam muito. Não porque eu tenho que apresentar para ele. Isso foi uma das coisas que eu inseri para poder eu me controlar e eu ter algo que como se eu tivesse que formalizar o que eu estou fazendo. Mas hoje eu faço por mim, porque eu gosto de ver, chegar no final da semana, olhar aquela curva verdinha, bonitinha, os resultados, que o gerenciamento teve loss, mas literalmente, sabe, tudo dentro do plano, bonitinho, dá orgulho de ver. Então, para mim, me motiva chegar na sexta-feira e fazer um relatório para mim, dá vontade de pôr num quadro, assim, falar, ai, que coisa linda. É assim. Perfeito. Agora, essa você não vai se escapar, né? Talvez eu tenha passado batido. Mas você acha que tem que se especializar em uma única estratégia? Ou seja, só opera correção na média, só opera Fibonacci, só opera, sei lá, a figura do Batman invertido, como a gente às vezes brinca ao vivo. Como é isso do ponto de vista hoje da Nath, com bastante experiência? Você
mudou muito o que você aprendeu lá atrás para o que você utiliza hoje? E você tem quantas estratégias? Não precisa falar qual é, mas é mais do que uma? Que funciona é uma. A que eu mais uso, assim, literalmente. Porque, olha, quando a gente começa, a gente pensa que a gente tem que saber de tudo. A gente tem que saber tudo, porque tem que dominar todas as estratégias, porque a gente tem que ver isso e aquilo. Você tem que estar posicionado o tempo inteiro. Essa é a verdade. Ah, porque se não deu o gatilho aqui, tem que dar o gatilho assado. Se não deu o gatilho do fulano, tem que dar o do ciclano. E aí a gente quer entrar em tudo que aparece. E aí, na maioria das vezes, a gente entra nas que dá errado. E aí, chegou uma hora que a minha cabeça parecia um emaranhado de fio, que nada fazia conexão com nada. Tava tudo bugado, assim, tava tudo dando errado. E aí eu falei, chega. Fiz um limpa, tirei tudo da minha frente, gráfico limpo, análise técnica, literalmente. Eu gosto, sou apaixonada por gráfico, eu adoro ler um gráfico. Isso, inclusive, é muito engraçado que eu descobri com terapia e tudo mais, porque que eu gosto tanto. Isso tem relações com a minha infância, e eu sempre fui muito de planejar futuros e tudo mais. Então, ter o gráfico, olhar, bater, conseguir ter uma noção do que vai acontecer lá na frente, literalmente me traz um conforto. Olha quem tá aqui, ligando a câmera de lá. Olha isso, gente. Olha que live é essa, gente? Pelo amor de Deus. Caramba. Vai ficar gravado isso, né? Ela mudou que honra, meu sabia, Deus. Gente, ela tá loira, é isso mesmo? Eu tô loira. Lindona. Aqui, ó. Aliás. Seja bem-vinda, Martinha. A gente tá aqui batendo um papo maravilhoso. Vai levar um susto aqui que me chamou pra invadir a live de vocês e falar consultoria grátis. A Natália tá dando aula aí no negócio. Né? Pois é. E a gente está aqui no tema aqui agora, Martinha, sobre se especializar em uma estratégia. Coloquei a Nath em saia justa aqui porque ela fica postando aquelas boletas bonitas lá nos stories dela e tal. E o pessoal quer saber quais são as estratégias, ou se é uma só ou se são várias, entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você for ver as minhas boletas, raramente eu posto. Você sabe por quê? Eu não gosto de ficar fomentando que, olha, só tem boleta verdinha maravilhosa, eu só ganho todas. E na verdade não. Eu já coloquei uma do café, assim, ó, um loss, uma trolha desse tamanho, pra mostrar, porque realmente o loss faz parte e a gente tem isso também, não é só gains e nada, é tudo lindo, maravilhoso. E então, aí eu fiz um limpa no meu gráfico, deixei realmente só a leitura da análise técnica mesmo, linda, maravilhosa, docinho, funciona super bem. E eu gosto de usar a média de 23 períodos, que eu aprendi com a Marta, e a minha famosa média espantalho, que foi criação minha, de usar junto com a média de 23, que é a média de 50. Então, eu literalmente uso a análise do gráfico mesmo, junto com essas duas médias. Aí a gente vai Fibonacci, volume, essas coisas que a gente vai sentindo no mercado, região de topo, resistência e tudo mais, que a gente toma as decisões se vai entrar ou não e tá tudo certo. Mas eu foquei mais nessas estratégias, não fico buscando tantas outras, porque essas funcionam muito bem, obrigada. Tem outras formas de operar? Tem, não tem problema nenhum você se especializar e ter 10 estratégias para operar e tá tudo certo. Mas se você tem uma que é boa, que funciona e que te dá resultado, pra quê? Sabe, assim, tipo, eu não vejo sentido de ficar caçando. Eu conheço muitas estratégias, só não quis... Eu por escolha, por gostar da estratégia que eu tenho e por funcionar, eu não vejo por que ficar, sabe, inventando e muitas outras coisas, sabe? Não tô falando que não tenha que ter muitas estratégias, mas às vezes acaba confundindo. Quando a pessoa tem muita estratégia, na hora de clicar, ela acaba se confundindo porque um indicador falou uma coisa, a outra média falou outra, e aí o gatilho daquele falou primeiro e que o outro antecipou e não sei o quê. Chega na hora de fazer... sabe, acaba metendo os pés pelas mãos. E aí, o que eu posso dizer é, faça um backtest. Pega uma estratégia, faz backtest. Em vários ativos, se permita conhecer a sua estratégia, porque muitas das vezes as pessoas não testam, ou então simplesmente falam que o Kim falou que essa estratégia funciona, eu vou fazer, e pronto. E não testou, não olhou, não sabe se funciona ou não. Ele vai só confiando mesmo porque você falou. Então, eu acho que realmente, eu gosto de operar com um setup
assim, não é um setup, mas é uma análise mesmo, de ver o gráfico e tudo mais, e dá um resultado maravilhoso, eu não tenho por que mudá-lo. E, claro, se o mercado mudar, a gente muda também a forma de ver, de enxergar, porque o mercado é gráfico. Top. E você, Martinha? O que você acha? Tem que se especializar num ativo só? Tem que se especializar numa estratégia só? Ou acompanhar mais ativos, operar índice, operar dólar, operar boi, operar milho, operar soja, operar café? E também dar uma olhadinha nas opções, mas não deixar as ações de lado. E ainda assim, para não correr o risco de ficar sem tradar, ter umas 4 ou 5 estratégias para que nesse universo consiga achar alguma coisa para fazer. Aqui, você quer que eu responda como analista ou como trader? Tá, vamos por partes, vai. Eu acho que é legal você falar como trader, porque a gente fala todos os dias como analista. O que você acha? Concordo, como trader. Como trader eu tenho um repertório mais curtinho, assim, mas eu sou como eu sou analista certificado, ok, mas quando eu operava na física, as minhas análises, as minhas entradas nas operações, elas não eram amarradas em setups, assim, elas sempre, sei lá, 95% das minhas operações são discricionárias. Então eu não posso dizer para você que eu sou uma pessoa que segue uma estratégia, que segue uma média. Eu tenho um estilo, algumas informações que eu procuro usar a grande maioria das vezes, mas eu não fico amarrada, sabe, numa estratégia, por exemplo. Até porque, acho que até pra gente que opera gráfico mais curto, a gente fica muito sensível à virada de movimento, aumento de volatilidade, frequência, essas coisas. Então, de repente, aquela média lá que está super maravilhosa, de repente ela não é nada. Quando você consegue observar outras coisas fora, qualquer indicador que você possa usar em conjunto com alguma coisa que você tenha no gráfico, eu penso que isso me dá uma sensibilidade maior para entrar usando diferentes estratégias, sem ficar fiel a nenhuma, e eu não estou falando mal de estratégia, eu acho que é bom, dá uma segurança, dá uma tranquilidade, dá uma paz mental, porque você não precisa ficar passando trocentos filtros na sua cabeça o tempo inteiro. Mas eu sou o tipo de trader que não fica amarrado em estratégia. Eu gosto, por exemplo, de pegar pivô de reversão e gosto de entrar por fluxo, por exemplo, em áreas grandes de congestão com volatilidade alta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu penso que são igualmente interessantes. Então, eu acho que eu estou do outro lado da galera da estratégia. Eu não acho que isso é uma das coisas que foi legal que a Martina... eu não aplico isso na minha vida, de ficar, nossa, sou sensacional nessa estratégia. Eu não sou assim. Olha, eu vendo vocês, assim, eu tô aqui de queixo caído, porque eu achava que a Marta, por exemplo, eu escuto ela falando, olha, isso aqui é região de rejeição, isso aqui é região de valor, né, que ela usa umas expressões Sim. assim. E eu entro todo dia lá para ver a live dela para deixar o dislike, né? Que agora não aparece mais o dislike, eu deixo o like, então. Brincadeira, Martinha. Então todo dia eu dou uma passada lá e achava que para Marta seria uma estratégia objetiva, um negócio mais tipo, essa região aqui, eu aplico tal sinal. Então, tá sendo uma novidade ouvir isso. E com relação a parte de gerenciamento de risco, eu acho que a gente tem uma diferença bem grande aqui entre perfis, né? Eu faço mais scalp, então a minha relação risco-retorno, o quanto eu estou buscando numa operação e o quanto eu topo também arriscar nela, é bem diferente do que a Nath faz, pelo que eu entendi aqui, e a Martinha acaba sendo meio que um mix, o meio do caminho dessas duas estratégias, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Em qual momento vocês se sentem à vontade para fazer uma parcial mais curta, mesmo no caso da Nath não tendo o perfil de fazer scalp, mas percebendo que de repente a operação não está evoluindo, ela se dá o luxo de fazer essa parcial quase que com uma variação de scalp, mas no objetivo apenas de melhorar o seu preço médio, né, com a parcial, e seguir posicionado. E já do ângulo da Martinha, como é essa visão? Entra para fechar curto, entra para buscar o alvo cheio, uma parte faz scalp, se dá o luxo de scalpelar. Como que é isso para vocês? Bom, eu vou falar assim, essa questão que você comentou, inclusive, da área de valor, rejeição, essas coisas,
o meu gráfico, às vezes eu mando o print, as coisas para Marta, ela fala, parece que é o gráfico dela. É literalmente os mesmos rabiscos, é os mesmos desenhos, é bolinha, é área de valor, área colorida, zona da groselha, nome em tudo. Então, por mais que eu use as médias, e eu gosto muito de trabalhar com as áreas de valor, com os pontos de relevância que o preço normalmente foi visitar, ou os topos anteriores. Então, assim, eu sempre entro na operação sabendo aonde eu vou fazer uma parcial, porque, vamos supor, estou comprada ali, mas eu sei que tem uma resistência no ponto X, então eu já tenho uma parcial ali. Por exemplo, a média espantalho, que é a de 50 períodos, se eu estou numa operação e eu vejo que ela está no meio do caminho, eu já coloco uma parcial em cima dela. Porque se voltar e segurar, eu já tirei minha parcial ali naquele pedaço. Então eu já consigo proteger também minha operação e aí eu vou tirando o lucro do mercado também, já fico mais tranquilo. Então, aquilo que eu estava falando, na questão do contrato de milho, eu tenho mais flexibilidade porque o contrato é um pouco mais barato em relação às outras commodities, então eu consigo entrar com mais contratos e assim eu consigo ir tirando mais, fazendo essas parciais no decorrer, porque o mercado volta, a gente sabe, ainda mais como eu durmo posicionada, às vezes de um dia para o outro, a gente tem essas influências externas também, de notícia, de geada e guerra e todas essas coisas que a gente sabe que faz movimento no preço. Então, fazer a parcial é uma coisa que realmente ajuda, é uma forma de cuidar do seu capital, de colocar dinheiro no bolso. A parcial pode não ser um scalp, mas é uma forma que eu uso justamente para poder ter o meu capital protegido também da operação, diminuir risco e vai tirando dinheiro do mercado usando as áreas de valor, as áreas de rejeição, enfim, coisas que a gente aprende com a mestra aqui. E aí eu consegui converter aqui para o meu jeitinho, do jeito que encaixou aqui, que meu coração fica quentinho, a gente pega a técnica de um ou de outro, e aí formou a Miss Milho. E é isso. Que legal. Eu tô aqui, desculpa, eu tô escutando o que a Nath falando, fiquei emocionada, porque parece eu falando. E eu tô vendo a Pâmela zoando aqui o barraco e o Kim no corte. Ô Kim, você sabe que eu comecei a fomentar scalp depois que eu voltei para XP? E assim, teve uma boa dose de influência do Aliakin, porque eu era meio contra o scalp, assim, porque apesar de eu gostar de operar gráfico curto, eu quero pegar assim, gatilho curto, rápido, com stop curto e um alvo tipo gigantesco, né? Quando eu operava na física, os meus stops de dólar ficavam mais ou menos, que não tinha tanta volatilidade, né? Ficava tipo 3,5 pontos. Quando o dólar começou a ficar muito volátil, assim, uma frequência que é confortável para mim, que ele tem acontecido ultimamente, é de fazer scalp de 4, 5 pontos e a frequência day trade, que é 2 vezes a frequência scalp, de 9 a 10, 12 pontos ali. Eu acho bem gostosinho, porque é um stop que ele não é tão longo, e quando ele pega direcional, ele tipo dobra ou triplica a frequência day trade. Então, dá para pegar trade de 18 pontos com stop de 6. Eu acho sensacional. Mas eu tenho feito ou estimulado as pessoas a usarem a frequência scalp para sair em parcial de operação e já ir ajustando o stop conforme o preço vai andando. Quando eu comecei a fazer isso, o resultado começou a melhorar bastante, principalmente porque o mercado estava uma zona, né? Agora que eu estou começando a me localizar nele aí. Mas eu tô um pouco mais atenciosa, talvez, com essas operações que são mais curtas, assim. Eu prefiro operação longa, mas às vezes o mercado não dá. Então, ok, vamos pegar 60 pontos no índice, vamos pegar 120 pontos no índice e tudo bem. Eu tenho mais preferência pelo scalp, mas acho que vocês já perceberam ali na transmissão, eu acabo tentando também fazer essas operações mais longas. E eu concordo contigo, Martinha, até pela frequência que o mercado está tendo, a volatilidade que ele está tendo, quando ele engata realmente, anda muito, como foi hoje. Hoje, por exemplo, a gente passou uma venda lá na sala ao vivo que foi o início da queda. Eu achava que ele só ia testar a mínima, deu uns 700 pontos a operação. Parcial e mais 700 pontos. Porém, caiu uns 3 mil pontos, né? Então, quer dizer, engatou realmente uma quinta marcha. Mas não é todo dia que ele tem esse movimento limpo. Então anda às vezes 300, 400, 500 pontos no índice e volta na cara. Anda 10, 12, 15 pontos. Tipo ontem, né?
Exato, Senhora. exato. E anda 10, 12 pontos no dólar e volta na cara. Então aí a gente entra no universo, até para o pessoal que só faz trade longo, de falar o seguinte: o quanto a parcial pode nos ajudar a evitar cenários como esse, do mercado ir a seu favor, você fazer uma belíssima entrada, comprou o índice no 500, ele está saindo o negócio no 900, você tem 400 pontos na mão, mas você não faz parcial porque você quer o alvo cheio. E aí você vê aquela operação muitas vezes virar loss. Cara, isso mina um pouco o emocional. Não sei para vocês, para mim mesmo, depois de tanto tempo de mercado, você fala assim: caramba, eu deixei voltar 400 pontos, eu não fiz nada, não coloquei nem um pouquinho no bolso, para pelo menos proteger a operação. Então, falar um pouco sobre, não necessariamente escalpelar essa parcial, mas fatiar os lotes no intuito de deixar a posição mais confortável a risco zero. Vocês acham que isso é recomendável para todo mundo? Faz uma diferença grande realmente ou não? Para mim, eu vou responder que sim, faz, porque literalmente a gente sempre vou colocar aqui o que a Marta falou para mim essa semana. A gente desenha o inferno primeiro e depois o céu. Porque o que acontece é literalmente isso. Quando a gente está dentro de uma operação, a gente só mira o céu. A gente quer sair na máxima. A gente quer sair... É lógico que a gente quer. Só que nem sempre a gente vai acertar o fundo, comprar no fundo e sair no topo. Isso acontece algumas vezes, muitas vezes por sorte, mas não é uma coisa que vai acontecer com frequência. Então, uma das coisas, inclusive, que a Marta... acho que faz pouco tempo, não foi depois da mentoria, mas durante as lives, com a frequência mesmo, tirar a frequência do mercado e usar isso a favor. O quanto o mercado deu de volatilidade ontem, quanto que a gente pode esperar hoje dele, né, com a frequência? Porque se você vai pegar aquilo que o mercado vai te oferecer, pegar 2, 3, 4 a frequência, mas ok. Se você já vai protegendo a sua operação ali em cima da frequência scalp, da frequência day trade, você já vai tirando o seu. Você já vai colocando, já vai encoxando o stop para poder tirar o que é seu. Ah, voltou, estopei, mas tirei. Peguei dinheiro no mercado. O mal do trader, ele nunca está satisfeito com quanto ele ganha. Ele sempre quer mais. Ah, eu tirei 100 pontos, podia ter ganhado 500. Ah, eu peguei só 1 ponto. Ah, eu podia ter pegado 1000. A gente reclama de tudo. Se a gente ganha muito, a gente reclama porque que devia ganhar mais. Se ganha pouco, reclama. Se tomou loss, reclama. Oh, sabe? Seja grato pelos pontos que você ganha. Mira lá, sabe? Mira 10 pontos e sai com 20. Poxa, sai comemorando. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar, essa questão de querer acertar fundo e querer mirar no topo. Isso não é sempre que acontece, não é todos os dias, por mais que a Marta ela desenhe umas bolinhas lá e o preço vai, chega, é um negócio de louco. Mas não é todas as vezes que acontece. O mercado muda, o mercado vira. Acontece, é volatilidade. Que não quer volatilidade, vai operar renda fixa. Então, tipo, aceita, sabe? Aceita os seus objetivos, aceita os pontos que você pode pegar. Para de reclamar, é isso. Pega dinheiro no mercado. Top. Então é isso, gente. Um beijo, boa noite. O que eu ia falar, uma coisa aí pra galera da técnica, o Kim já deve saber isso, não é novidade pra ele, mas eu vou falar pra galera aí que tá apaixonada aí por gráfico e tal, presta atenção no padrão, porque tem muito robô, né, Kim, no mercado, tanto no índice quanto no dólar. Então, quando eu faço aqueles desenhos lá, eu tô pegando basicamente o padrão que o robô do conjunto do mercado tá fazendo. E provavelmente ele vai buscar porque ele já fez um movimento de frequência igual anteriormente. Então dá para medir exatamente a distância que o robô ele começa a levar para cima, daí ele leva um pouquinho para baixo, daí ele desenha, tipo, dá para perceber esse tipo de movimento. E isso fica desenhado. Então quando você pega esse desenho e começa a projetar, você começa a acertar essas bolinhas que você fala que eu coloco no gráfico. É bem bonitinho, né, Nath? Bem bonitinho. Hoje foi bonitinho. Desenha umas bonequinhas também, assim, ó, empurrando. É coisa mais bonitinha. Hoje eu desenhei o Curupira, que eu tava pé trocado hoje. Eu desenhei o Curupira. Mas eu falei, eram as bolinhas. Desenhou as bolinhas, foi. O negócio é ela desenhar as bolinhas. Ela mira lá o negócio, vai. Que é uma beleza. Só confia. É isso.
Caramba. Agora, aquela dúvida de todo iniciante, análise técnica ou leitura de fluxo? Nós aqui, acho que todos, eu só passei pela escola da análise técnica. Tentei fazer alguns treinamentos com o Alisson e com o Neto, fui lá assistir 2, 3 cursos deles, mas honestamente, quando eu tiro a tela, o gráfico da tela e coloco só a tela do fluxo, cara, é como desligar a luz e tentar achar uma agulha com a luz apagada, entendeu? É um negócio Mas que, tipo engraçado, assim, né, Kim? Porque eu já assisti várias lives suas, você com gráfico de um minuto, e não olhando para a tela e ouvindo você falar, você basicamente está narrando o fluxo. caramba. Pera aí, pessoal, que agora eu me senti aqui, hein? Você fala que acho que grafista não precisa do compromisso, sei lá, talvez de ficar guardando o número na cabeça, porque ele está desenhado na nossa frente. No fluxo, se você esquece, ele já passou, está trabalhando em outro lugar, você tem que lembrar onde estava, onde nasceu o movimento e tal. Então, acho que essa é a diferença básica de quem lê fluxo e de quem faz análise gráfica, porque você precisa mais da memória curta do que da longa, por exemplo. Mas, para quem opera gráfico de um minuto, se você for ver a narração de um movimento quando ele faz um rompimento ou quando ele testa um ponto importante, porque você vai ver onde, que é o onde o bicho está pegando no fluxo. É basicamente isso. Eu acho uma delícia. É desafiador. É desafiador fazer análise de fluxo sem nenhum gráfico na tela. Mas dá para fazer. Principalmente, Kim, eu vou falar um troço pra você. No MetaTrader, às vezes eu fico olhando ali no copy trade lá, né, do negócio. Eu fico olhando as boletas ali que fica mudando de cor. Só pela cor da boleta você consegue ver o que está rolando, onde está nascendo compra, onde está nascendo venda, onde vai dar um gatilho. Dá para ver só na corzinha das boletas. O tanto de negócio que sai, né? Exatamente. Eu achei que era só... Eu sou do gráfico, análise técnica, 100%. Eu vejo o fluxo, para mim, é grego. Eu olho, básico mesmo, sabe? Lote escondido aqui e tudo mais, que a gente dá uma olhadinha no book ali, superficial, mas só complementa a minha análise gráfica. Que você vê a mesma movimentação ali do lote escondido, por exemplo, você vê formando um suporte, uma resistência naquele mesmo ponto. Então, o candle, ele acaba representando aquilo que o fluxo estava falando. Então, eu sou 100% gráfico. Eu não sou muito chegada no fluxo, não. E meta? Tem que ter meta ou tem que fazer igual uma certa pessoa falava? Não vamos colocar meta porque quando bater a meta a gente dobra a meta e não é 30%, é 40% de 30 que é 100% de 10, entendeu? Não sei. Não, aqui a gente só salda a mandioca mesmo. Muito bom. Desculpa, porque assim, ó, se deixar é palhaçado o dia inteiro, mas enfim. Eu não tenho meta, eu já te comentei, eu tinha metas diárias e isso me botava uma pilha, não acho que é necessário. Acho que a gente tem que ter limites de perda. É bom a gente ter literalmente saber o quanto você pode perder diário, semanal, mensal, para você. Eu perdi 2 dias aqui, já quebrei minha da semana, e aí só semana que vem. É importante a gente ter limite de perdas para gente que faça parte do nosso gerenciamento. Mas eu não gosto de metas diárias, nem nada que me cobre muito, porque eu travo, eu começo a dar errado, a emoção começa a vir porque tem que bater meta, não. É aquilo que a gente estava falando no começo, não tem ninguém com uma arma na minha cabeça falando que eu tenho que fazer meta da semana. Então, tira essa pressão aí que não existe, e aí eu prefiro realmente focar na minha meta de longo prazo, coloco uma meta bem baixinha, porque aí quando a gente faz 4 vezes, 5 vezes a meta do que a gente colocou, é maravilhoso. Se a gente coloca uma meta muito grande, a gente não consegue cumprir, aí a gente se frustra, e aí coloca uma meta em cima da meta, a que ficou em aberto, a que está devendo, e aí vai virando um enrosco isso daí, que não vai dar muito bom, não. Então eu prefiro não ter essa meta que me aperta, não. E você, Martinha? Só limite. O que eu acho que meta, eu
penso que seja melhor ou talvez necessário, principalmente para quem está começando, para se dar o desafio de alcançar alguma coisa no curto prazo. Porque imagina, você está começando, você não sabe direito a parte técnica, você mal sabe usar uma frequência, se souber o que é uma frequência, você não sabe o que é um scalp, você não sabe onde que você vai fazer a entrada do negócio, aí você não sabe quando você tem que pegar. Então, para quem está começando, eu acho importante ter uma meta para buscar, mas para se dar o desafio de conseguir as coisas ali e até para ajudar você a trilhar um caminho de aperfeiçoamento técnico. Mas eu vou falar para você que depois de alguns anos operando, eu também não tinha meta, não. Eu parava a hora que eu queria e começava a hora que eu queria também. E a gente vai sentindo até onde a gente pode ir, né? Não é só, eu quero 800 pontos no índice. Pois é, nega, ele andou 600 hoje, entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai pegar um direcional, vai pegar uma retração de 200. Parabéns, acertou tudo. É difícil fazer isso, né? Difícil pra caramba. Então, para quem está começando, eu acho importante. Não sei se é necessário para todo mundo, nem obrigatório, mas eu acho importante para quem está começando para ser a bússola, o norte ali. Sim. Eu concordo Perfeito. com vocês duas. A maior parte das pessoas que eu conheço que operam há bastante tempo e que hoje fazem financeiros bem expressivos, eles realmente não trabalham com meta. Eles vão sentindo o mercado, opa, está entrando fluxo, entrando volume, tá forte o movimento, espera aí que dá para agredir mais, espera aí que eu vou fazer um médio para frente, já estou bem vendido, tem uma gordura, aciona mais um ponto, carrega mais a mão usando aquela gordura. Talvez ele até vá queimar aquela gordura que ele acumulou, mas ele está pensando da forma com que a Nath comentou, não no hoje, e sim no que vai acontecer daqui 1 mês, 6 meses e assim por diante. Mas eu sou da mesma linha da Martinha. Eu procuro sempre ensinar quem está começando vai pequenininho, coloca, como a Nath falou, uma meta realista, sei lá, R$50 por dia, R$100, daqui a pouco R$100 por dia. Óbvio que isso tem que estar totalmente atrelado, associado ao quanto você pode arriscar. Não dá para só pensar no quanto você quer ganhar. Primeiro você tem que pensar no quanto você pode arriscar. Mas colocar meta pequena para que isso seja mais, abre aspas, fácil de ser atingido. A expressão fácil no mercado não deve ser usada, mas facilitar a vida desse iniciante em atingir objetivos menores e criar uma constância ali, ganhar pequenininho, mas ganhar com uma certa frequência, para depois ele ir subindo o nível, subindo de degrau e por aí vai. Agora, eu acho que a gente tem já aí mais de 1 hora de live, a Martinha conseguiu entrar para fazer essa participação especial. Seria legal a gente dar um direcionamento para essa galera que está começando. Do ponto de vista da Marta, do ponto de vista da Nath, o que a galera não deve fazer, e infelizmente a maioria faz, né? Eu tenho uma opinião bem crítica com relação a isso, e o que a galera deve de fato fazer, qual que é o maior ganho que o iniciante pode ter do ponto de vista da Marta e da Nath? Pode comentar, Nath. Vai. Não sei, por favor. Não, eu acho que... Deixa eu falar aqui que eu preciso fazer o troço da comida ali, tá me esperando. Rapidinho. Eu acho que o principal para qualquer um que esteja começando no mercado financeiro em renda variável, principalmente é aprender a assumir responsabilidade, porque a gente fica falando da parte técnica e frequência e meta, não sei o que lá, e aí às vezes a maior parte da frustração dela tá em errar e não assumir que o erro é responsabilidade dela. Aí a culpa é do analista, da internet, da plataforma, da média móvel, é do demônio e não é dela. Então, primeira coisa é essa questão de comportamento, assim, de entender que o seu resultado no mercado financeiro é seu. É só seu. Não é de mais ninguém, é só seu. Primeira coisa é isso. E depois, óbvio, né, estudar, não querer ficar boletando sem conhecer a plataforma, sem saber o que é uma boleta de compra e uma de venda, sem entender o que são as cores, né, verde e amarelo, que elas existem ali para localizar o trader, tá, gente? Aquela boletinha amarela não é para ficar bonita, não, é para você saber se você está comprado ou vendido. Então, são coisas básicas e que quando a gente está aprendendo, a gente nem tem muito saco para ficar olhando para isso, que eu lembro disso, né? Quando eu estava aprendendo, eu só queria olhar gráfico e apertar o botão.
depois de ter tomado umas pancadas, que eu falei, não, eu preciso arrumar o layout da minha tela, eu preciso pensar, precisa ficar intuitivo para mim esse layout, de modo que eu entenda que se eu quiser buscar tal linha, eu tenho que ir para tal lugar na tela, porque cada dia é um jeito de um gráfico que você está colocando ali, e aí você fica todo perdido. Então, coisinhas bem básicas. Conheça a plataforma, conheça o ativo que você está operando, saiba que horas abre, que horas fecha, por incrível que pareça, tem gente que ainda entra no YouTube e fala que horas fecha o índice, o dólar. Meu Deus, dá medo. Eu faço o nome do sinal da cruz, o nome do pai, e, nossa, abençoa, né? E essas coisas básicas, gente, porque depois da parte de análise técnica, aí depende do seu intelecto, da sua capacidade de absorção de informação, mas essas outras coisas que parecem bobo, assim, elas fazem muita diferença. Imagina você está querendo estopar uma operação, você não lembra onde você colocou o raio da caixinha que tem a ordem lá para você jogar a sua ordem para fechar a operação. Então, parece bobagem, mas não é. E acho que basicamente é isso. Então, hoje eu falei coisas que você tem que fazer, as coisas que você não tem que fazer. Estuda, acompanha a gente que tem que é idôneo, né, no mercado financeiro, não vai muito nessas ondas do YouTube, das galera que fica mostrando a boleta, não, porque a boleta é dele, não é sua, para de ficar de zoinho nos outros, cuida do seu. A gente está aqui para ajudar vocês nisso, exatamente nisso, por isso que a gente estuda, por isso que a gente faz prova, a gente se certifica, a gente presta conta para a PMEC, para a CVM, para o chefe, para a corretora, né? Tudo isso para ajudar vocês. A gente gosta? Claro, a gente gosta, né? Tem que ser bom para as duas partes. Então, acho que é isso, gente. Aí depois só vai. Excelente. Foi aí, no meu ponto de vista, eu assino embaixo com tudo que a Martinha falou, não tem nem o que questionar. Mas uma das coisas que eu acho que é super importante é as pessoas entenderem que a gente não vai ficar rico da noite pro dia. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo, não existe um tempo certo que é em 1 ano, é 2, é 3. Cada um tem o seu tempo. Então respeite e reconheça que você tem um tempo para você se encontrar dentro do mercado. Fazer tudo isso que a Martinha falou não é o mesmo tempo para todo mundo. Então, assim, o que eu penso também? Uma faculdade que você vai levar 4 anos para você se formar, que você vai investir, tempo, conhecimento, fazer estágio, arrumar um emprego que vai te remunerar. Quanto tempo você leva para você alcançar uma profissão que você ainda vai demorar para você começar a ter uma remuneração que vai te restituir o que você investiu? E aí sim você vai começar a ter lucros. Então, assim, eu estou falando de 5, 6 anos. E as pessoas querem entrar no mercado hoje e começar a ganhar dinheiro para ontem. E assim, eu acho que essa ansiedade, a forma como as pessoas chegam sem ter essa noção, essa base de que existe um tempo para que essas coisas aconteçam. A gente precisa respeitar o nosso momento, o nosso tempo. Cada um tem o seu e não existe isso de que a Martinha teve o tempo dela, que se eu não me engano foi 3, 4 anos, eu tive o meu tempo da minha curva virar, com o contrato certo, com o estudo certo, com as coisas do jeito que tinha que ser, com ajuste de mão, ajuste de capital, ajuste mental, são várias coisas. Eu entrei na terapia, coisas que eu resisti muito, mas eu comecei a fazer terapia porque eu tinha influências externas que me atrapalhavam na minha execução como trader. Então, é muita coisa que a gente precisa cuidar, porque a gente está lidando com dinheiro, é uma vida real, é uma coisa que realmente pesa quando a gente perde, quando a gente toma um loss, é uma coisa que emocionalmente abala. Então, cuidado emocional, sim, porque você vai ter esses momentos que vai te desestabilizar. Você precisa respeitar o seu tempo e precisa continuar estudando e não desistir, porque realmente o mercado é para todo mundo. Você só precisa descobrir em que lugar você tem que estar dentro do mercado para que você flua, porque o mercado é gigantesco, não é só índice dólar e você pode se encontrar em qualquer outro tipo de contrato. É só você se permitir conhecer a você mesmo e o seu tempo mesmo. Perfeito. Eu acho que só para pontuar algo a mais aqui, porque eu concordo também com tudo que vocês colocaram, só comece a operar depois que você estiver realmente se sentindo muito à vontade, que você tiver treinado muito. Todo mundo fala, treino é treino, jogo é jogo, simulador não funciona, que é isso e aquilo. Olha, eu vou falar para vocês, eu comecei em 2005, não tinha simulador. A corretagem era cara, era R$20 para comprar, R$20 para vender por ordem.
não importava o tamanho da sua mão. Se você quisesse, você podia pagar a tabela Bovespa, né? Aí era variável. Mas a corretora que eu operava no começo era 20 pratas para comprar e 20 pratas para vender. Então, se você fizesse uma parcial, era R$ 60 só de corretagem. E hoje todo mundo fala, não, porque as taxas são muito caras. Corretagem é gratuita se você ativar a RLP na grande maioria das corretoras hoje. Não, porque, cara, o simulador não funciona. Eu tive que começar operando na raça. Acredito que a Martinha provavelmente não deve ter passado pelo simulador, deve ter sido na raça. E eu falo para vocês que se fosse hoje, né, eu tomando a decisão de entrar no mercado mais consciente, evidentemente tem muito mais informações disponível do que tinha naquela época. Hoje no YouTube você entra, você tem que escolher qual live você quer assistir, porque tem, né, uma infinidade de lives ali. Você digita no YouTube o que é mini índice, vai aparecer 1 zilhão de vídeos. Na minha época isso não acontecia. Você tinha 2, 3, 4, 5 pessoas que eram mais famosas, Márcio Noronha, Stormer e mais alguns poucos analistas ali, e ainda assim você não tinha muita informação disponível. Então eu acho que quem está começando agora tem tantos benefícios em relação à minha época, por exemplo, a época da Martinha, que, cara, você tem que aproveitar isso. E aí, quando você tomar a decisão de realmente operar, você está tão treinado, você provavelmente vai errar, vai tropeçar, vai cair, vai levantar, enfim, mas esse tropeço, esse tombo que você vai levar é muito mais consciente, muito mais bem administrado, porque agora, por sua vez, você está bem treinado, você já tem um pouco mais de conhecimento de causa. Então, acho que para fechar com chave de ouro nessa explanação de vocês com relação ao assunto, só comece a operar quando você estiver seguro mesmo. Cara, tenho dúvidas sobre a estratégia, estuda mais, treina mais. Você vai apertar o botão 1 zilhão de vezes no simulador para aferir aquela estratégia sem ter o bendito risco. Ah, não tem um emocional junto. Mano, você não vira piloto de avião, já sai pilotando ele amanhã. Eu ia falar isso agora. Entendeu? Como é que o piloto ia fazer, cara? Testando no avião de verdade? Tem como. Exato. O médico, então, né? Cara, começou na faculdade hoje, amanhã você já sai operando. O Quinzão chegou aqui, tá ruim da barriga, sei lá, vamos abrir esse negócio aqui que acho que você tá com apendicite atacado, entendeu? E às vezes não é isso, às vezes é prisão de ventre, né? Então, é sério, porque, tipo, cara, as pessoas acham que é assim, amanhã eu tô operando, né? Então... Mas é isso mesmo, assina embaixo. Então é isso. Vocês têm essa oportunidade. E aí, galera, eu queria deixar vocês aqui à vontade. Primeiro, é o seguinte, toda semana a gente está fazendo live aqui, então vocês são sempre mais do que convidadas. Eu sei que às vezes a gente fica esperando aquele convite, né, escrito com letras douradas num papel bonito. Eu quero. Mas vocês já estão aqui mais do que convidadas, então, tendo a disponibilidade, vendo que a gente está ao vivo aqui com outros convidados, é só levantar a mãozinha ali ou pedir para participar, que vai ser sempre um prazer inenarrável. E galera, fiquem à vontade para se despedir, para deixar a mensagem final aí, tá? Beleza. Eu quero agradecer o convite de intrusa que eu recebi. E dizer que sim, eu vou esperar o convite com letras douradas acompanhado de um açaí com granola, banana batida, eu aceito. Aí a gente... Tá bom, então assim... Aí, e vamos fazer uma no meu Instagram também e no meu YouTube também. Aí a gente vai só fazendo as lives aí. E é isso, né? Esses filtros ajudam a gente bastante, né? Eu adoro esse título no Instagram. Tô gostando desse aqui, ó. Eu acho que a gente tira uma foto, tira um print, Kinda, gente. Assim. Coloca um aí também. Eu não sei fazer isso, pessoal. Não acredito. Volta aquele outro que você tava, velho, que ele tava sensacional. O qual deles? O primeiro. O primeiro. Eu posso usar de capa daí pro vídeo, eu vou deixar salvo, tá? Pode. Peraí que eu tô voltando, deixa eu achar. Aí, pronto. Aperta na estrelinha aí, coloca um em você também. Ah, o meu celular não tem estrelinha, não. Tem sim, vai. É esse aqui em cima, é só colocar. Vai, agora vai a gente vai passar a estrela junto. X. Estrelinha. Acho que aqui achei.
Não, sacanagem. Oi? Aí, boa. Vai, Não? agora vai. Não, aperta a estrelinha aí e vai mudando os filtros. Tem aí. Muito bom! Eu quero, gente. Qual que é? Oi? Qual que é esse? Muito bom! Peraí que eu vou pintar, gente. Aí. Peraí. Nossa, eu até chutei meu outra coisa aqui. Que ficou não parece filtro. Gente, ficou muito bom. Você Sensacional. printou? Galera, obrigado, viu? Prazer inenarrável aqui nessa live. Sensacional. Muito conteúdo, muita diversão. E, de novo, tá? Vocês estão mais do que convidadas aí. Vocês são sócias aqui já. E ficou legal mesmo. Até eu gostei desse negócio aqui, viu? Foi uma boa ideia de vocês. Por alguma razão tem salvo esses filtros. Tem uma pá de filtro aqui. Olha que beleza. Ah, eu quero achar esse do Não, chapéu aí. Gostei. Tem uns bem fofos aqui também. Ó. Eu gosto desse aqui também. Show. Turma, beijão. Então pronto, gente. É isso. Vamos me despedindo aqui com Miranha. Um beijo. Um beijo, gente. Boa noite. O outro pra vocês também. Beijo. Boa noite. Esse chapéu ficou muito bom. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada, viu, Kim, pelo convite. Você sabe, né? A gente vai infinito aqui. Tá na sua mão. Tá bom, beijão. Fui. Tchau.